No vídeo de hoje vamos dar sequência naquelas aulas de FortiManager que eu prometi para vocês. E para esse vídeo vamos falar sobre CLI Templates e como que você pode configurar os seus firewalls no FortiManager através desse tipo de template. Bora comigo até o final? Como sempre, a gente inicia aqui nossas aulas informando sobre a topologia que vamos fazer no laboratório. E como vocês podem ver aqui na tela, é uma topologia que a gente manteve dois firewalls FortiGate, o NGFW04 e o NGFW05, e o FortiManager para fazer toda a gerência desses camaradas aí. Qual que é o intuito da nossa aula de hoje? Bom, eu tenho duas localidades aqui, como vocês podem ver, representadas por cada firewall, na qual cada localidade ela possui um bloco de rede alocado para ela. Por exemplo, o NGFW aqui, a rede LAN dessa localidade, a gente separou um bloco 10.4.00/16 e na outra localidade do 05 a gente tem o 10.500/16. De modo que toda vez que a gente for fazer uma configuração, a gente está planejando aqui seguir uma sequência lógica. Então, por exemplo, todas as localidades vão ter a VLAN 10, 20, 30 e 40. De modo que eu quero fazer uma separação de redes dentro desse range conforme a padronização da VLAN. Então, por exemplo, eu vou ter a rede 10.4 na VLAN 10 vai ser a 10.4.10.00/24, na VLAN 20 vai ser a 10.4.20.00/24, a VLAN 30 10.4.30.00/24 e assim sucessivamente. Se a gente pegar o mesmo exemplo na ponta do 05, a gente vai ter o mesmo cenário, como por exemplo 10.5.10 na VLAN 10, 10.5.20.0/24 na VLAN 30 e assim por diante. Beleza? Vocês entenderam a lógica de separação das nossas redes. Além disso, a gente também precisa de configurar nesses camaradas um NTP, um DNS, setar portas administrativas, que são normalmente configurações padrões que a gente faz em todos os firewalls. Então, qual que é a ideia aqui desse laboratório com o FortiManager? A gente padronizar esse tipo de configuração, assim como a gente fez nesse último vídeo, que eu vou deixar no card para vocês. A gente setou DNS, NTP, etc. Então, a gente vai fazer esse banho de configuração em ambos os firewalls. E, além disso, vamos demonstrar aqui como que você também pode padronizar essas configurações de redes LAN, tudo isso através dos templates de CLI. Então bora lá no nosso Manager para a gente dar uma olhadinha em como que a gente vai fazer isso. Mas antes da gente partir para as configurações, você já sabe, já vai deixando aquele likezinho maroto, se inscrevendo no canal, ativando as notificações para você receber toda vez que a gente lança vídeo novo, porque pô, conteúdos como esse da FortiManager não é qualquer canal que você encontra não. E é claro, não se esquece de comentar aqui embaixo também sobre o que você está achando dos nossos conteúdos e também sobre conteúdos que vocês queiram ver aqui no canal para a gente sempre entregar coisas melhores para vocês, tá bom? Sem mais mendigagem de like, então bora lá. Eu vou aqui entrar no nosso Manager, vocês podem ver que eu já estou sincronizado aqui tanto com o Firewall 04 quanto o NGFW05 e a gente vai trabalhar aqui em Provisioning Templates. Como a gente viu na última aula, você consegue padronizar suas configurações e templates de modo a aplicá-las em seus firewalls de forma escalável, sem você precisar de acessar equipamento por equipamento para fazer esse tipo de configuração. E aqui para a aula de hoje a gente vai resolver trabalhar no CLI Templates. Normalmente, então, a gente vai criar scripts mesmo, a gente vai setar ali scripts, vai padronizar esses scripts e vai embarcar esses scripts de configuração tanto no NGFW04 quanto no 05. E aqui dentro de Create New a gente vai bater um CLI Template e ele pede aqui para a gente basicamente alguns parâmetros, como por exemplo, Template Name. Template Name a gente dá um nome para ele, como por exemplo, CLI Template _config inicial. A gente pode selecionar dois tipos de CLI Template, o CLI Script ou o Jinja. O CLI Script você basicamente descreve aqui o script de configuração mesmo dos que vai para os seus firewalls FortiGate. Já o Jinja, você vai também definir o seu script, porém você consegue adicionar uma lógica de programação a mais aqui, que a gente ainda vai ver aqui
no vídeo de hoje. Então bora selecionar CLI Script e aqui embaixo em Details ele fala para você descrever o seu script, como que você quer configurar os seus firewalls FortiGate. Eu separei o nosso script de configuração aqui numa planilha que eu vou mostrar aqui para vocês agora. Então essa planilha aqui é a planilha que a gente vai utilizar dos parâmetros de script e ela é bastante básica. Primeiro, eu configuro um super user aqui como NOC Expert e faço uma filtragem por hosts trusted. A gente troca aqui as portas de configuração administrativa do seu firewall, altero também o parâmetro de timeout, adiciono o recurso aqui de wrong password, então não deixa o cara digitar muitas vezes a senha errada, então ele dá um lockout no administrativo. Ele altera o DNS, põe um servidor NTP e altera o time zone. Essas são as configurações básicas que a gente vai fazer nos nossos firewalls, então basta a gente copiar aqui e colar no nosso FortiManager. O intuito aqui é simplesmente você setar os parâmetros de configuração. Como esses parâmetros que a gente está setando aqui, eles não vão alterar de firewall para firewall, então, ou seja, tanto o firewall N4 quanto o firewall N5 vão receber esses mesmos parâmetros, a gente pode fazer esse método de configuração via script. Então basta a gente dar um OK aqui, e assim como a gente fez por System Template na aula passada, basta a gente clicar em cima do template que a gente acabou de configurar, Assign to Device Group, marca aqui para o lado e simplesmente aplica o script. Novamente, antes da gente configurar, vocês podem ver que os nossos firewalls estão padrões, não tem nenhuma mudança aqui em relação aos nossos firewalls, ó, tanto o DNS ainda permanece da FortiCloud, assim como também, se a gente vir em System Settings, ele também está com o NTP cravado da FortiCloud, que é as configs padrões, tanto o firewall o 04 quanto o firewall 05, a DNS FortiGuard e NTP também da FortiGuard. E NTP também da FortiGuard. Basta então voltar no Manager, install Wizard e mandar bala aqui nos nossos firewalls. A gente põe para instalar, então ele vai fazer esse deploy de todas as configurações que a gente viu aqui. Finalizado aqui a instalação, basta a gente dar um finish e vamos dar uma conferida lá nos nossos firewalls se alterou alguma coisa. Por exemplo, NGFW04, se eu atualizar aqui, ó, vocês podem ver que ele já selecionou o NTP do NTP-BR e botou o time zone aqui para Brasília. Se a gente vir aqui em DNS, por exemplo, vocês podem ver que ele já alterou o DNS lá para o nosso script como a gente mandou. Então a gente agora tira os nossos files do nosso template. Vocês viram que o nosso template funcionou perfeitamente, tanto para o NG04, esqueci de mostrar aqui, ó, 05, ó, se a gente vir aqui atualizar a página, altera para NTP-BR, time zone, network, DNS, vocês podem ver que altera também. Se a gente vir aqui em System Settings novamente, você pode ver que ele também já altera as portas administrativas padrão. Então o nosso script aqui de template funcionou perfeitamente. Então quando você quiser espalhar essas configurações padrões para todos os seus firewalls, basta associar o CLI Template. Eu particularmente gosto dessa parte do CLI Template, porque ele dá muito mais flexibilidade em relação às configs aí. Bom, aqui no script template a gente já demonstrou um exemplo bem legal, porém a gente não mencionou ainda como que a gente faria a parte de configurações de VLANs. E vamos fazer uma correlação aí entre o CLI template e o que a gente chama de metadata. E os metadatas eles estão aqui em Policy and Objects. Os Policy Objects eles estão aqui embaixo em Object Configuration, Advanced Metadata Variables. Se você entrar em Tools e Display Options, você tem que vir aqui em Advanced e marcar essa opção, caso ela não esteja aparecendo para você aqui. Então, se você vir em Advanced e não tiver metadata aqui, basta entrar em Tools que ele vai aparecer. E o que são esses metadatas? São variáveis que a gente cria dentro do FortiManager de modo a gente padronizar aqui as configurações de FortiManager de acordo com o firewall que a gente estiver trabalhando. Um exemplo que a gente pode fazer aqui é o ISP1. Toda vez que eu digitar algum script no meu FortiManager que tenha uma variável ISP1, aquele parâmetro será trocado na hora de compilar as informações para port 1. Da mesma forma ISP2, se eu digitar algo como ISP2, vai trocar para porta 2. A gente vai exemplificar aqui através das VLANs.
toda vez que eu digitar a variável VLAN underline ID underline 10, ele troca pelo valor 10, underline 20 troca pelo valor 20, 30 troca pelo valor 30, 40 por 40. A gente tem também a questão do branch ID. Então, por exemplo, eu tenho 10 filiais, eu posso separar nossas filiais através de numeração. Por exemplo, NGFW01, NGFW02, 3, 4, até o número 10. E eu consigo padronizar esse ID do nossa filial com as redes internas dela. Assim como a gente fez na nossa topologia aqui. Eu tenho NGFW4, então as redes internas delas vão ser 10.4. alguma coisa. A 10.5 referente ao NGFW05. Se eu adicionasse um novo faro aqui, um NGFW_06, a rede LAN dele seria 10.6 alguma coisa. Então a gente consegue fazer esses parâmetros aqui. É claro que isso ajudaria em qual sentido? Bom, vamos abrir um novo script aqui para a gente dar uma olhada. Eu vou abrir aqui o script de VLANs. E aqui dentro do script de VLANs está um exemplo de como a gente configuraria essas VLANs 10, 30 e 40 nos nossos files. Por exemplo, no 5 aqui, o que eu poderia fazer? Eu estou configurando a VLAN 10 dentro do NGFW05. Então, eu tenho 10, 5, 10, 1. Já setei aqui a porta 3, já setei a VLAN 10. Na VLAN 20, ó, 10, 5, 20, 10, 5, 30, 10, 5, 40 e assim sucessivamente conforme a dimensão de VLANs que eu tivesse. Agora, esse script, ele é, vamos dizer assim, ele é exclusivo do Faro 5. Então, não necessariamente eu poderia copiar esse camarada aqui e simplesmente rodar no 04 que ele funcionaria, ele não seria encaixável. Então eu teria que, por exemplo, ajustar esse script. Eu teria que vir aqui no 10.5 e trocaria aqui por 10.4. Aqui na VLAN 20, 10.4.20. Aqui na VLAN 30, 10.4.30 e na 40, 10.4.40. E se eu tivesse novos files, eu simplesmente iria ajustando isso daqui ou iria ajustando todos os parâmetros que fossem necessários. Relativamente não é um trabalho tão árduo a gente fazer esse script do que fazer na mão, é claro. Porém, a gente pode ir um pouco mais além através das variáveis aqui do FortiManager. Então, qual que é a ideia? Eu traçar esses parâmetros aqui, ao invés de digitar a VLAN, o número dela especificamente, eu consigo colocar as variáveis. Então, lembra do Branch ID que a gente mencionou agora há pouco, o Branch ID? Eu posso setar um Branch ID pro NGFW04, eu posso setar um Branch ID pro 05, e simplesmente quando eu setar essa variável lá nos files, o script vai adequar aquela variável ao equipamento que eu estiver rodando. Então isso facilita muito mais as nossas configurações de script nos nossos equipamentos. Então eu vou copiar esse script aqui, vou sair do nosso Excel e vou voltar lá no Device Manager para criar esse novo template. Então Provisioning Templates, CLI Templates, e eu vou criar um novo CLI Template aqui. Então CLI underline Template config underline VLAN. E ao invés de a gente selecionar CLI Template, agora sim a gente seleciona esse Jinja aqui, né? Então eu vou copiar o nosso script. Então o nosso script ele é basicamente igual ele fosse um script convencional. Porém, ao invés de eu setar os parâmetros exatos aqui, eu simplesmente estou setando as variáveis. Então, o set de IP aqui da VLAN 10, ó, ele vai receber o valor de ID 10, vai setar o IP 10.branchid.número da VLAN.1/24 e assim sucessivamente. Tá, Matheus, mas a gente só separou as variáveis até agora, ou pelo menos algumas delas já estão setadas, porém não todas, como por exemplo o Branch ID, se a gente lembrar lá, ele é um número vazio. Como que a gente faria então a adição dessas variáveis? Bom, eu venho aqui em Manager, FortiGate, clico com o botão direito e ponho Edit Variable Mapping. E aqui dentro a gente tem todas aquelas variáveis que a gente já criou, os valores padrões que a gente consegue setar nelas, e a gente tem aqui os valores padrões que a gente não tem. Por exemplo, Branch ID, você pode ver que não tem nenhum valor padrão. Então eu posso fazer com que o Branch ID no script dentro do NGFW05
ele tem algum valor. Qual valor seria? O 5, que é o número da nossa filial. Então vou dar um OK aqui. Vou lá no NGFW04, ó, eu vou fazer que o branch ID dele, ó, também seja 4. Então a gente clica aqui e dá um 4. E agora, basta então a gente executar o script novamente. A gente criou o script aqui com base em variáveis. A gente falou para ele, ó, as variáveis que a gente vai trabalhar. A gente tem que agora associar o script aos nossos files. Se a gente voltar lá nos files, antes da gente aplicar o script aqui, vocês vão ver que, ó, não tem nenhuma VLAN configurada nele. Bora dar uma olhadinha aqui. Então, se a gente clicar aqui em interfaces, ó, não tem nenhuma VLAN configurada tanto no 05 quanto, ó, no 04. Vamos fazer um install wizard aqui e vamos ver se vai dar algum erro. Vamos fazer o install. Ele deu um erro aqui de configuração, vamos ver o que aconteceu. Deixa eu dar 2 cliques aqui. Ele fala do CLI template, tal. Deixa eu esticar aqui, ó. Branch ID não foi definido. Mas a gente definiu ele. Vou finalizar aqui, vamos dar uma olhadinha. Botar aqui Edit Variable Mapping. E ele realmente não está definido. Mas por quê? Ah, eu sei o que é. Quando a gente colocou 4 aqui indicando NGFW04, a gente tem que clicar, ó, na setinha dando OK. Ó. Então clica aqui em OK, ó, vamos ver se agora vai funcionar. Ah lá, beleza. Então provavelmente o 5 também não vai estar funcionando. Então a gente coloca aqui o 5. Beleza. Agora se a gente aplicar, provavelmente deve funcionar. Assim a gente espera. Vamos botar um install aqui. Agora eu acho que vai. Beleza? Só a gente aguardar, que normalmente deve estar funcionando agora após as configurações. Lembrando que, ó, a gente não tem nenhuma VLAN configurada no nossos camaradinhos ainda. Agora tem, ó. Provavelmente a gente está atualizando aqui, já tem as configs. Beleza, já tem até as configs aqui. Provavelmente então deu certo. Ele está em 90 e poucos %. Já deve estar indicando que está funcionando perfeitamente, ó. Status OK. Então, como a gente viu, ó, as VLANs subiram perfeitamente da forma como a gente queria. O NGFW04 ele configurou 10.4.10, 10.4.20, 10.4.30, 10.4.40. Da mesma forma aqui, ó, 10.4.5.10, 10.4.5.20, 10.4.5.30. Então, o nosso script rodando via variável também a gente confirmou que funcionou bastante legal aqui. Aqui, só para a gente finalizar, nos policies objects, ó, as configurações da variável são bastante simples. Ó. Se a gente dá 2 cliques aqui, ó, é simplesmente, ó, botar o nome, e se você quiser colocar aqui um valor padrão, você seta. Se não, você deixa ela em branco e você pode setar manualmente como a gente fez. Bom, galera, se vocês gostarem então desse conteúdo aqui bastante da hora em relação aos templates de CLI, eu particularmente gostei bastante de aprender sobre isso e compartilhar aqui com vocês. Então, se você é desses, pô, já deixa aquela moralzinha no like, se inscreve no canal e compartilha esse conteúdo com todos os seus amigos, que a gente tem a nossa meta desse ano de chegar a 10 mil inscritos e eu estou contando contigo para chegar lá. No mais, eu espero que esse vídeo tenha sido informativo para você e muito obrigado por assistir. É nóis!